Jesus lhes disse ainda esta parábola, a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo para orar. Um era o outro publicano, cobrador de impostos. O fariseu em pé orava em seu interior dessa forma: graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuo 2 vezes na semana, pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, diga isso com o publicano: ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Bata no seu peito e diga isso: ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, este voltou para casa justificado, e não o outro. Pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da nossa salvação. Meus amados, hoje foi-me pedido para que nós meditássemos sobre a confissão. Como a confissão faz parte do nosso processo de santificação. Mas, enquanto eu meditava, me preparando para este encontro, eu pensava: como é que nós vamos confessar e confessar bem? E você pode olhar para mim. Como é que nós vamos confessar e confessar bem se nós não vermos, se nós não fizermos a experiência da nossa miséria? Porque você há de convir comigo. Só vai se confessar aquele que se reconhece pecador, sim ou não? Só vai se confessar, só vai para os pés do sacerdote aquele que olha para dentro de si e vê: eu não presto. Tem um detalhe nessa parábola, por isso mesmo que eu quis começar por ela. Que veja, São Lucas, diferente de outras passagens, ele já começa dizendo por que dessa parábola. Ele explica logo, para que não fique claro, para que não fique dúvidas, melhor dizendo. Jesus lhes disse ainda essa parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Isso é muito forte, meus irmãos, porque há em nós essa loucura, essa dualidade, vamos dizer assim. Veja, eu sei que você quer melhorar, eu sei que você quer evangelizar. Você já viu que nosso Senhor aqui é como se tivesse 2 lados da nossa alma, né? O publicano e o fariseu. Quer dizer, a gente até se reconhece um pouco, né? Como publicano. Eu sou pecador, eu sou ruim e tal. Mas veja, se para o mundo nós não damos uma de fariseu, de uma certa arrogância, de uma certa prepotência, você, né? Eu. Percebe? E não deve ser assim, meus irmãos. Aqui, nesta parábola, e nosso Senhor está contando uma sequência de várias parábolas para várias pessoas. Ele está nos ensinando um modo de vida. Olha só. O fariseu, ele orava de pé, né? Ou seja, como quem: eu não preciso me ajoelhar, né? Eu já estou lá, já estou adiantado, já sei. Qual é o distintivo de uma pessoa que reza? Se você colocar num IA, talvez, faça uma imagem de uma pessoa rezando, é muito provável que a IA vá desenhar uma pessoa de joelho, sim ou não?
Se você colocar na internet pessoas rezando diante da imagem, diante do sacrário, pessoas rezando no seu quarto, qual que é a imagem que é provável de aparecer? Me diga, é a pessoa em pé ou de joelhos, sim ou não? Pergunto para você, você tem rezado de joelhos? Ou nós temos rezado como este fariseu? Porque só se ajoelha, meus irmãos. Eu sei que isso é clichê. Eu sei que você sabe disso. Mas só se ajoelha quem reconhece que Ele é e eu não sou. Ele é, eu não sou. Veja que o começo da nossa oração, e é isso que nosso Senhor quer transformar hoje, o começo da nossa oração tem que começar assim: eu reconhecendo que Ele é digno. Eu não sou. Veja, e Ele dá graças, né? Graças te dou, porque não sou como os demais homens. Olha o olhar de soberbo. Veja, a nossa oração, Santo Agostinho vai dizer: quem reza para de pecar, quem peca para de rezar. Repita comigo: quem reza para de pecar, quem peca para de rezar. Veja, a oração, meus irmãos, ela vai de encontro ao coração de Deus e ela tem que produzir uma transformação dentro do nosso coração, porque senão não é verdadeira oração. Aí eu te pergunto, a minha oração, a tua oração, ela tem verdadeiramente nos transformado? Quantos anos você tem de caminhada? Aí agora, você não vai perguntar da pessoa, e a ideia é essa mesmo: quantos anos eu vejo que tenho de caminhada e ainda vários pecados repetidos, várias misérias do mesmo jeito? Veja, eu não estou falando que a gente tem que ter novas misérias, novos pecados. Eu estou falando de avanço. Quais os frutos, meus irmãos, que eu e você temos dado? Porque no fim vai ser no 1 a 1. Aí veja, olha só como esse publicano reza: eu não sou como os outros. Veja se a nossa oração muitas vezes não é assim, iludida. Porque a gente para rezar. Quantas vezes diante da comunhão, meus irmãos, eu estou dizendo isso de mim, mas eu acho que deve servir para você também. A gente vai rezar: Senhor, eu te louvo, eu te adoro, eu te bendigo. Veja, dentro de você não tem concentração, você nem está ali direito. São palavras. Como diria o latim, flatus votis. Ou seja, como se você estivesse soltando puns pela boca. Aquilo não vale de nada. Por quê? Porque aquilo não tem conexão com o real. Você não está diante da presença de Deus colocado. Veja. Você entende o que eu estou dizendo? Você não está ali rezando verdadeiramente: Senhor, eu quero te apresentar meu coração, eu quero te apresentar Jesus, hoje eu perdi minha paciência, Senhor, hoje eu não trabalhei bem, Senhor, olha só, eu exagerei com as minhas filhas, mas Jesus, eu preciso do Senhor, e é por isso que eu estou aqui nessa comunhão agora. Eu ainda não presto, Jesus, eu não sou santo, eu não te amo como eu te devo, eu não te faço amado como eu devo. Ó Jesus, vem, Senhor, verdadeiramente vem. O Senhor veio fisicamente, eu quero que o Senhor toque agora espiritualmente meu coração. Eu pergunto para você, meu amado irmão, minha amada irmã, a nossa oração durante a comunhão tem sido assim? E se durante a comunhão não tem sido, que dirá quando nós não estamos com o toque físico dele? Quem assiste The Chosen, né? Certamente já teve essa vontade, ou sei lá, viu o filme da Paixão de Cristo de Mel Gibson. Meu Deus, que massa deveria ser falar com Jesus, tocar, um abraço em Jesus. Aí veja, nós temos essa oportunidade toda semana, sim ou não? Agora diariamente, sim ou não? Nós sequer nos esforçamos para estar lá, e quando nós estamos, nós não falamos para Jesus quem nós somos, como estamos. A gente cria um personagem. Como se eu e você, prontos, santos, agora adoradores, estivéssemos ali para prestar toda honra, toda glória, como a corte celeste, os anjos perfeitíssimos diante da presença de Deus. Não! É mentira. Veja. Eu jejum, o fariseu reza, né? Eu jejum 2 vezes na semana. Como quem diz assim:
Eu faço a abstinência de carne na sexta-feira. Veja, o que está errado aqui no publicano não é a prática, é como ele está vendo essa prática. Eu tenho visto pessoas rezando o rosário, tá, no momento aqui, nós estamos numa reunião, nós estamos conversando, nós estamos fazendo qualquer coisa e a pessoa está aqui, ó. Eu lhe pergunto, meu amado irmão, minha amada irmã, para que você está fazendo isso? Qual que é a intenção? É o ok no fim do dia, da lista? É para não perder tempo e, sei lá, na hora que você chegar em casa, poder deitar confortavelmente no sofá e ficar lá no celular porque você já rezou o rosário, o terço? É? Veja. Jesus, mais uma vez eu vou dizer isso para ficar claro. O Senhor não censura as práticas do fariseu. O Senhor não disse que as práticas do fariseu estavam erradas, mas o Senhor disse que o coração do fariseu estava errado, porque o coração dele não está no lugar onde deveria. Aí veja, o publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos aos céus. Você consegue imaginar o publicano de joelhos? Você consegue imaginar o publicano com dor no coração, sim ou não? Sim ou não? Se você não consegue, tudo bem, me diga, eu vou desenhar mais. Imagine o publicano lá, sentado, chegando na igreja. E quem era o publicano, gente? Quem era o publicano? Isso é bom. The Chosen nesse sentido também faz bem de novo. Por quê? Porque você tem uma ideia. Mostra lá Mateus, né? E o publicano era um judeu que trabalhava para o Império Romano. Ou seja, alguém do povo de Deus que traiu o povo de Deus e agora está sendo servo daqueles que estão escravizando o povo de Deus. É isso que significa ser publicano. Por isso os publicanos são detestados. Amém? Um traidor. E olha como ele chega para rezar. Porque ele se reconhece traidor, ele não ousa levantar os olhos. Veja, e é interessante, por que os olhos? Porque os olhos, automaticamente, eles puxam para o sentir. Eles movem o nosso coração. Ou seja, o fariseu, ó, ele está de pé, olhando, de olho aberto. Ele não precisa se concentrar. Ele não precisa se colocar diante da presença dele. Ele está lá. Ele precisa sim colocar o ok no grupo dos fariseus, né? Mandar o ok lá no grupo do WhatsApp dos fariseus, senão o fariseu mais velho vai, né, encher o saco dele. O publicano não. Ele sabe que ele está na presença de Deus. Ele fecha os olhos. Ele reconhece. Olha o coração contrito, como vai dizer o Salmo 50. Um coração contrito e humilhado, vós não haveis de desprezar. E a oração dele, batendo no peito, é a seguinte: ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Ele reconhece, meus irmãos. O publicano, ele não tenta pintar uma caricatura. E se eu digo a você, assim, se nós não fizermos essa experiência com essa miséria nossa, nós não teremos a experiência com o amor. Por quê, meus irmãos? Porque se eu reconheço que eu sou miserável, eu vou rezar, sim ou não? Se eu reconheço que eu sou necessitado, eu vou lá, eu vou atrás. Veja, quem aqui, vamos supor, né, que Deus nos livre, está com um filho doente e vai ficar em casa, você vendo que o menino está com 40, 41 de febre, com vômito, com diarreia, está só a casca. Quem aqui não vai ligeiro atrás de um médico? Sim ou não? Por quê? Porque eu não sei como lidar. Eu não sei o que fazer. Eu reconheço. Não tenho o que eu fazer. Ele pode, eu não posso. Eu tenho um problema real, concreto, está doendo. E eu estou vendo que está doendo. Veja, se eu for negligente, se eu for um pai miserável, eu passar o dia no celular, eu pensar, sei lá, demais no trabalho, eu pensar demais no meu lazer, eu pensar demais, sei lá, em qualquer coisa que seja, talvez eu não dê atenção suficiente. Mas se eu for um pai minimamente atento, eu vou ver, cara, esse moleque vai morrer. Eu preciso levar. Eu preciso fazer alguma coisa, sim ou não?
Essa é a nossa alma, meus irmãos. Se você for minimamente atento, veja, eu não estou pedindo de você a contrição de São Francisco de Assis, que fazia dias e dias de vigília. Gente, a gente pensa assim, São Francisco morreu e tal, amando a Deus. A gente se esquece dessas coisas. São Francisco morreu com 43, salvo engano, foi 46 anos, em torno disso. E por que ele morreu com 40 e poucos anos? Porque ele macerou o corpo dele. Quando Santo Inácio morreu, é lindo Santo Inácio. Santo Inácio é um evangelizador, uma bênção de Deus. Santo Inácio estava só a casca. Santa Maria Madalena foi para uma gruta, gente. Vão dizer que ela fazia tanto jejum que a pobre estava só a pele e o osso. E por que os nossos baluartes faziam isso? Porque eles tiveram esse encontro com a sua miséria. E eles viram o tamanho do amor. Aí veja, se eu não ver o tamanho da minha miséria, eu não vou rezar. Sim ou não? Eu vou deixar, tá tudo bem. Por favor, ninguém entenda como indireta, tá? Não é indireta para ninguém. É uma meditação para todos nós. E todo mundo agora, até quem estava meio querendo dormir, vai prestar atenção, né? Porque vai que seja para mim. É para você sim, é para mim também. Nós temos nos portado como quem quer mesmo. Como quem precisa mesmo. Porque se você está pensando nessa meditação só como quem vai utilizar lá depois que você for embora, não. Você tem buscado rezar, meu irmão, minha irmã, verdadeiramente se encontrar com o Senhor, como a gente diz, a cada manhã, venhas até mim, assim teu fogo não se apagará. Todo mundo lembra das gorduras, mas o povo não lembra dessa parte. Todo mundo lembra das gorduras, né? Talvez seja porque a consciência pesando, tem que... O fogo de Deus não pode se apagar, amém? Mas se nós não cuidar, o fogo de Deus se apaga, sim ou não? Nós temos nos esforçado para irmos para a missa. Eu tenho me esforçado para ir para a missa. Será que na hora da morte, diante do Senhor, eu não vou me arrepender disso? Será que não vai pesar a minha consciência? E veja, meus irmãos, eu estou conduzindo essa meditação de maneira que você não veja. Eu acho que você não é doido de pensar que Deus está esperando ansioso para lhe condenar. É o contrário. Deus não está querendo nos perder, não. Deus está querendo nos salvar. Pergunto. Reconheço que sou o publicano, o traidor, o miserável. Eu preciso. Ou não? Ou está tudo bem? É, né? Santo Afonso vai nos ensinar. Quem reza, se salva. Quem não reza, repita comigo. Quem reza, se salva. Quem não reza, se condena. Anote isso. Eu estou vendo que você não está anotando. Anote isso aí. Quem reza, se salva. Quem não reza, se condena. Eu lhe pergunto. Durma não, viu? Nós temos nos esforçado para rezar, meus irmãos. Você já sabe que tem que fazer a oração íntima, sim ou não? Todo mundo aqui sabe o que é oração íntima? Eu vou tirar todo o escrúpulo e miséria agora de desculpa de nós e dizer, a oração íntima é, eu sei que eu preciso conversar com Jesus todo dia. E não é o texto, não é as matinais, não é o ofício, não é a ladainha de São José, não é a liturgia das horas, não. Eu preciso parar e conversar com Jesus. Na igreja ou não? Na minha casa ou não? No meu trabalho ou não? Eu preciso parar, tirar um momento e conversar com Jesus. Te pergunto, eu tenho buscado isso? Faça essa pergunta para você mesmo. Não só me escute, não. Não por obrigação. Tira a obrigação da sua cabeça, por favor. Que a obrigação
Se eu preciso de uma lei para amar minha mãe, acabou-se. Quem ama não precisa de lei. Se nós amarmos Jesus, ou no dia que nós amarmos Jesus, nós não vamos precisar que alguém nos cobre para rezar. Porque a gente ama, a gente vai lá. Aí veja, essa frase, meus irmãos, olha só como ela é forte. Ela é bem pequenininha, ó. Quem reza se salva, quem não reza se condena. Eu não sei você, mas a tentação que me vem é não pensar sobre isso. Por quê? Porque essa frase denuncia. Denuncia a minha pouca oração. Denuncia a minha pouca procura de Jesus. Denuncia o meu não mudar ainda. Por que que eu ainda sou do mesmo jeito? Sim ou não? Essa frase denuncia. Bata no seu peito e diga: eu preciso me esforçar. Diga: como irei me salvar se eu não rezar? Eu preciso me esforçar. Por fim, tens feito Jesus amado? Pelo amor de Deus, não acho que eu estou perguntando para você, não. Se não servir para mim essa meditação, se for para eu ir para o inferno, eu jogo o microfone agora. É para mim, primeiramente. O primeiro ouvido é esse aqui, ó. De novo, diante da morte. Você vai morrer. Você, ó, para mim, ó. Você vai morrer. Quantas almas concretas? Almas também têm CPF. Almas também têm endereço. Quantas almas concretas nós temos levado para Jesus? Quantas pessoas você se dispõe a conversar? Quantas pessoas você se dispõe a evangelizar? Você acha mesmo que o Senhor está te colocando amizades que você não foi atrás? Foram as pessoas que foram até você, pessoas te perguntando sobre isso, sobre aquilo. Você acha que é para quê? Mas nós temos a famosa, né? Ah, mas eu sou tímido. Aí deixa eu lhe dizer, você vai para o inferno com sua timidez ou você quer deixar ela para se salvar? A gente precisa largar essas coisas. Esse tipo de desculpinha não cabe não, gente. Para quem conhece a Deus, imagina se a pessoa que te chamou fosse tímida também. Nós estávamos nas trevas até hoje. Imagina. Timidez não salva e nem salva, não salva a mim e nem salva ninguém. É difícil sim evangelizar quem trabalha com você, quem estuda com você, mas Deus te colocou lá para isso. Tem uma figurinha, ela é até engraçada. Eu vi ela essa semana. É assim, é um cabinho debaixo do travesseiro e diz assim: Deus, por favor, escolhe outro guerreiro. É engraçado. Mas veja a tristeza. Eu quero que Deus escolha outro. Eu não quero me esforçar. Eu quero ficar aqui debaixo do meu travesseirinho, no quentinho. E esse quentinho vai me levar para onde? Para o fogo do inferno. Não, gente. O quente que eu preciso buscar é o calor da fogueira, é o calor do sacrifício. Porque se a gente recebe uma porcaria de um benefício do governo, a gente conta para todo mundo, que todo mundo quer receber também. Se a gente recebe uma bolsa na faculdade, a gente conta para os nossos colegas porque a gente quer que eles recebam também. Se alguém dá uma coisa a gente e essa coisa é boa, a gente vai lá e espalha. Se a gente come uma pizza nova num sabor bom, a gente vai lá e diz porque a gente quer que os outros comam também, sim ou não? Mas a gente recebeu a melhor notícia, Evangelion. O que é que isso significa? A boa nova, a melhor notícia de todas. Nós fomos salvos, nós estávamos condenados. Mas a gente tem vergonha. Percebe? Bata no seu peito e diga: eu sou o fariseu.
Diga, eu estou longe do publicano. Meus irmãos, até quando nós vamos levar essa conduta mesquinha? Até quando nós vamos chamar a tibieza de algo normal, de rotina, de cansaço? Você já viu que a gente chama a tibieza de cansaço? Aquela frase que tem circulado muito ultimamente, Deus é tão maravilhoso, cara. Eu nem procuro, eu digo a você, é uma graça de Deus para mim, porque eu não procuro. Mas vem, essa frase vem nos podcasts que eu ouço, em alguma postagem do Instagram. Eu nem procuro. Uma frase é assim. Tem muita gente falando de Deus e pouca gente falando com Deus. E óbvio, se eu ficar pensando nos outros, eu estou lascado. Eu quero ser publicano, amém? Eu quero me reconhecer traidor. A salvação é para mim. Veja, meus irmãos, será que eu tenho falado muito de Deus, mas falado pouco com Deus? Você é contra o aborto, amém? Diga amém, pelo amor de Deus, para eu saber que é. Amém? Glória. Você é a favor de que todo mundo vá para a missa, amém? Você é a favor da quaresma, que todo mundo se confessa, amém? Mas eu te pergunto, cadê a nossa busca pelo Senhor? Onde está? Onde está a coerência? Nós vamos mesmo nos entregar à tibieza, a essa frieza maldita e miserável. Porque, veja, você não peca mortalmente, você não escandaliza, Nossa Senhora, vejam como fulano está depravado. Não, mas esse vírus que está matando o teu ânimo, que está matando a tua vontade, é falta de amor, é falta de esforço, é falta de presença, de querer. Nós nos escandalizaríamos se uma mãe que diz que ama não acordasse de madrugada para ver o seu filho, sim ou não? Mas nós que dizemos a Deus, que pretendemos que esse amor, veja, Jesus disse, tem que amar mais a mim do que a pai, do que a mãe. Quem não amar mais a mim do que a estes não é digno de mim. E nós, pretendentes desse amor, nós achamos normal não buscá-lo. Nós achamos normal não rezar. Até quando escandalizaremos os outros com os nossos pecados? Não posso finalizar sem falar isso. Até quando? Por que é difícil evangelizar aqueles que estão conosco todos os dias? Por quê? Você sabe, né? Você não quer dizer, eu sei, é ruim, admitir é ruim. Porque nós mostramos a eles, nós estamos à vontade, o que é que nós mostramos a eles? O nosso lado podre. Só que, meus irmãos, a gente não é obrigado a mostrar só esse lado. A gente também pode mostrar o lado do esforço para ser de Deus. Veja, eu não estou pedindo para você ser uma caricatura, para você mostrar para ele o seu lado de Deus, o seu tecião bem bonito lá, a sua imagem lá. Não, eu estou dizendo para você mostrar o esforço. Se esforce para rezar, fale sempre de Deus nas conversações, busque evangelizar, queira estar com o Senhor, sem dizer nenhuma palavra. Se esforce para ir para a missa, se esforce para rezar. Esta pessoa vai ver, porque Nosso Senhor mesmo vai dizer que não tem como acender uma luz e ela ficar debaixo da mesa, ela vai para o teto. Uma cidade que está iluminada, dá para ver de longe, Nosso Senhor vai dizer. Até quando nós vamos escandalizar os outros com a nossa miséria, com o nosso pecado, trabalhando mal, gente, tratando mal esposas, não sendo uma boa esposa para o seu esposo. Aí você vai dizer, mas eu rezo. Mas se você reza, me diga, por que ainda não está?
Será que você tem feito tudo o que você podia e deveria? Esposo, porque vamos ficar só nas mulheres não, né? Eu e você temos feito tudo o que podíamos e deveríamos para dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. No fim, um só vai voltar para casa. No fim, só um adentrará na casa, gente. Existe essa luta dentro de mim e dentro de você, sim ou não? Mas só uma parte vai. Pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado.